Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, para bem melhor participarmos da Santa Missa, saibamos nos reconhecer pecadores e necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que, tendo conhecido a graça da ressurreição do Senhor, possamos, pelo amor do vosso Espírito, ressurgir para uma vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Luz ilumina os caminhos do amor, luz que nos revela a mensagem do Senhor. Luz és tu, Jesus. Luz és tu, Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava a
ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te e entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, e Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperasses a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Seu amor para conosco
Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, em mim permanece e eu vou ficar nele. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ide pelo mundo, ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Ide pelo mundo, ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Ide pelo mundo, ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Queridos irmãos, queridas irmãs, agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, celebrando esse segundo dia, do Tríduo, que tem como
Motivação, obviamente, o mistério pascal de Cristo, né? Porque se é o mistério pascal de Cristo, a paixão, morte e ressurreição, a gente pode dizer que os 25 anos do movimento dos leigos da consolação não tem, porque o sentido tem que estar tudo nesse pivô central da nossa fé. E quando a gente fala do pivô central, nós falamos da paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, né? Vem comigo o Cauã, que é seminarista da nossa diocese, mora lá em Pouso Alegre, aos finais de semana faz pastoral na paróquia São José, né? Então a gente agradece muito a presença dele aqui hoje também. Muito bem, falar um pouquinho de Maria Rosa Molas, mas eu quero falar mais de Jesus do que de Maria Rosa Molas, porque se eu começar a falar mais dela, às vezes a gente começa a fazer uma coisa errada, né? Porque a gente sabe que Maria Rosa Molas teve como centro da sua vida o próprio Jesus Cristo, né? No seu tempo, no seu momento, no seu país, e depois em vários outros países, a partir da congregação que foi se expandindo, né? E Ariado tem uma graça muito grande, que eu sou de lá, né? E lá foi o primeiro lugar que as irmãs da Consolação tiveram no Brasil. Ariado, então, é a casa-mãe das irmãs da Consolação, né? Eu estudei lá no colégio 7 anos. A Aparecida foi minha diretora, né? Então a gente já conhece a Aparecida há muito tempo, né? Antes de conhecer Machado, eu já conhecia a Aparecida. Muito bem. E lá no colégio, a gente teve uma experiência muito bonita, né? Eu tive vontade de ir para o seminário com 13 anos de idade. Não fui com 13 anos de idade. Quem ficou sabendo era a irmã Lúcia, né, que é natural de Alterosa, está lá em Ariado até hoje. E aí a Lúcia tinha uma mania de pegar no pé da gente, no bom sentido, né? E ela fez isso com outros padres também, porque Ariado teve uma grande leva de padres, né? E a gente atribui isso, não 100% às irmãs, mas a gente pode dizer que pelo menos uns 50%, né? Porque a presença das irmãs Ariado, ela também, essa presença ajudou muito na evangelização. Certamente inspirou muitos a serem padres, né? Não somente padres, mas quem sabe bons maridos, boas esposas, né? Bons profissionais, e assim vai. Irmãs também, claro, de lá, né? A gente sabe disso, né? Então, Ariado teve a graça de sediar a chegada das irmãs no Brasil. Então é com muito carinho, tenho muito carinho pelas irmãs. Estudei 7 anos no colégio, como já falei, né? Eu costumo dizer que eu só não fui freira porque eu sou homem. Se bobear, às vezes eu tinha sido freira. Não é? Claro, é uma coisa, você vai vendo, vai sendo motivado e assim vai, né? Muito bem. Santa Maria Rosa Molas, a gente sabe que ela nasceu lá no ano de 1815, no dia 23 de março, e ela faleceu em 1876, no dia 11 de junho, né? E não viveu muito tempo, apenas 61 anos. Então a própria idade dela mostra para nós que para a gente chegar à santidade, a gente não precisa necessariamente viver muito. E aí, se a gente pegar a Santa Teresinha do Menino Jesus, então, 24 anos, né? Então não é a quantidade que vai fazer a gente chegar à santidade, mas quem sabe a intensidade da gente viver o Evangelho, é isso que faz a gente chegar à santidade, né? A beatificação dela, nós sabemos, foi em 1977, Papa Paulo VI e depois João Paulo II, no ano de 88, né? João Paulo II canonizou Santa Maria Rosa Molas. Em 1857, a congregação é fundada, a gente sabe, né? E Maria Rosa Molas vai buscar lá no capítulo 40 do livro do profeta Isaías, esse versículo belíssimo, né? Consolai o meu povo.
O carisma das Irmãs da Consolação, que também passa pelo movimento dos leigos da Consolação, claro, porque tanto as Irmãs da Consolação quanto os leigos da Consolação vão beber da mesma fonte que bebeu Santa Maria Rosa Molas, que é o capítulo 40 do livro do profeta Isaías, né? Consolar é uma coisa muito ampla, né? O carisma das irmãs é consolação para o mundo. Na onde? Onde for necessário, né? A gente pode perceber dentro da congregação das Irmãs da Consolação uma certa versatilidade muito grande, né? Já cuidaram de idosos, já cuidaram de escola, já cuidaram de orfanato e assim vai. Então, quer dizer, consolar é realmente um desafio muito grande, né? Consolar. E na verdade, quem é o grande consolador? É o próprio Jesus Cristo, né? Quando o profeta Isaías fala da consolação, ele vai falar, na verdade, uma visão antecipada daquele grande e perfeito consolador que se fez um de nós, que é o próprio Jesus Cristo, né? E Maria Rosa Molas, tendo em vista essa inspiração do profeta Isaías, ela vai fazer da sua vida um movimento contínuo de consolação, né? E os leigos da consolação, como já disse, vão também ser extensões desse carisma da consolação, né? Às vezes as irmãs conseguem chegar em vários lugares, às vezes até em vários países. A gente sabe disso, que uma congregação religiosa, ela tem essa proporção, né, de chegar em vários países. Mas os leigos da consolação, que às vezes não vão muito longe, mas conseguem fazer perto aquilo que as irmãs às vezes fazem longe, né? Por quê? Na onde que a gente vai viver a consolação? No nosso ambiente familiar, né? Nós ainda temos aquela ideia equivocada, que eu costumo dizer que a gente tem que tirar isso da nossa cabeça, porque a gente acha que vocação é só coisa de freira, de padre, de bispo, né? De diácono. Não. Pelo batismo, todos nós somos vocacionados. Todos nós. Qual vocação é melhor? Qual vocação é pior? Não existe essas categorias. Toda vocação tem o seu valor, tem o seu propósito, né? Muito bem. Em 1949, chega lá em Ariado 6 irmãs, a gente sabe, né? Antônia Dias, Maria Branco Chardel, Cecília Barceló, Isabel Garcia, que se eu não me engano é aquela portuguesa, não é isso? Não, ela é espanhola mesmo, né? Que vieram todas espanholas na época, né? A Isabel, essa portuguesa, veio bem depois. Bem no comecinho, mas depois da fundação. A Carmen Perales e a Encarnação. Essa, o povo de Ariado lembra muito dela, né? Por causa do nome, é um nome bem forte, né? E essas irmãs chegam em Ariado a partir de uma vontade, a partir de uma vontade muito grande de uma chapense, né? Foi o Hugo Bressan, que a gente bem conhece, Dom Hugo Bressan, que foi bispo da nossa diocese, depois foi bispo lá em Marília, né? A diocese de Marília foi criada para ele, e ele, na época dele, várias congregações vieram para a nossa diocese, inclusive as Irmãs da Consolação, né? Então, já faz 77 anos que elas estão em Ariado, né? Lógico, começaram de um jeito, hoje já tem um outro jeito de viver lá, a gente sabe disso, mas estão presentes lá na comunidade de São Sebastião de Ariado. Muito bem. Para que Maria Rosa Molas fosse realmente uma grande seguidora de Jesus, certamente ela teve que passar por um processo de conversão. Sem conversão, ninguém se torna seguidor de Jesus, né? É isso que a gente viu aqui na primeira leitura. Saulo era um perseguidor e agora começa a se tornar um seguidor. A gente sabe que ele foi um perseguidor ferrenho.
E agora, depois da conversão, a gente vai perceber que ele vai ser também um seguidor ferrenho, né? A força é a mesma. Como perseguidor, uma força muito grande o impulsionava, e agora uma força, essa mesma força, agora de um jeito diferente, também o impulsiona, né? A gente vai perceber. Ele vai chegar nos seus escritos e dizer, enxergando muito bem o que está acontecendo, como aconteceu com Paulo, mas depois de um certo tempo os olhos se abrem e aí ele vai realmente fazer essa experiência de um bom seguidor de Jesus Cristo. Então, se a gente quer primeiro seguir Jesus, nós precisamos primeiramente nos converter. Maria Rosa Molas é para nós um exemplo de conversão. No seu tempo, no seu momento, ela também nos inspira nessa conversão. Depois nós temos o Evangelho. Nós estamos durante essa semana fazendo a leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João, que é um capítulo grande, né? Um dos maiores capítulos da Bíblia. E é interessante, se a gente fizer uma leitura contínua desse capítulo 6, a gente vai perceber que no começo uma grande multidão acompanha Jesus. Uma grande multidão. Os pães são partilhados, o peixe é partilhado, o povo fica muito contente, feliz da vida, e aí vai atrás de Jesus. E aí Jesus olha para ele e fala assim: eu sei por que vocês estão aqui. Porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. Lá na paróquia São José, nas comunidades, a gente sempre fala com o povo, sempre a gente retoma essas duas palavrinhas que eu acho muito importante. Existe aquela pessoa interesseira e aquela pessoa interessada. A gente acha que é a mesma coisa, mas não é não. Existe a pessoa interesseira e a pessoa interessada. Como que a gente sabe distinguir uma coisa da outra? O interesseiro, ele pensa nele. O projeto é de quem? É dele. O projeto é dele. O interessado, ele pensa no outro, na comunidade. Porque o projeto não é dele. Paulo faz essa experiência. O projeto dele e o projeto de Cristo. E aí a conversão acontece, como a gente já falou aqui, né? Apenas estamos frisando essa questão. Assim também aconteceu com esse pessoal do capítulo 6 do Evangelho de São João. Todo mundo encantado, né, com aquilo que Jesus fazia. Aí depois Jesus vai dizendo: olha, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem não comer minha carne, quem não beber meu sangue, não vai ter a vida eterna. E eles vão achando essa palavra muito dura, né? Vai chegar um momento, lá no finalzinho, Jesus vai olhar para Pedro. Começou que jeito? Capítulo 6? Cheia de gente interesseira. Cheia de gente interesseira. E aí termina Pedro e Jesus. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, todo mundo foi embora. Você também vai? Aí Pedro olha para Jesus e fala assim: eu vou ficar. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só que não adianta falar, tem que ser perceber. Depois, na hora, ele vai negar Jesus 3 vezes, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes a nossa fé, não por maldade nossa, mas às vezes por falta de uma compreensão maior, às vezes nós ainda vivemos uma fé interesseira e não uma fé interessada. Maria Rosa Molas não teve uma fé interesseira. A fé dela sempre foi uma fé interessada. Consolai o meu povo. E para a gente sair de uma fé interesseira para uma fé interessada, a primeira coisa que a gente tem que fazer: deixar o projeto da gente de lado e assumir o projeto de Jesus Cristo. Maria Rosa Molas fez isso, São Paulo fez isso, nós também temos condições de fazer isso, né? E aí Jesus vai dizer que ele é o pão vivo descido do céu.
Só que a gente bem sabe também que a igreja, durante a semana, ela prolonga aquilo que a gente rezou no domingo. E o que nós rezamos no domingo? Será que a gente lembra do evangelho do domingo? Se bobear, não lembra nem do almoço, né, que comeu. E qual foi o evangelho do domingo? Os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús é a estrutura da missa. Primeiro Jesus se revela na palavra, nas escrituras. E ela quase chegando perto do fim do evangelho vai dizer: mas escuta, o nosso coração ardia quando ele explicava para nós as escrituras. E aí depois, quando Jesus reparte o pão, os olhos deles se abrem. Mas para abrir o olho, primeiro tem que abrir, porque quem não abre o olho não abre o ouvido. Primeira coisa, tem que abrir o ouvido, escutar a palavra, né? Por isso que a igreja constantemente, o que ela dá para nós? Não é a hóstia, primeiro. Ela dá a palavra. Porque para a gente estar em comunhão com o corpo e sangue, nós precisamos estar em comunhão com a palavra. Quem não tiver em comunhão com a palavra, não vai estar em comunhão com o corpo e sangue. Né? Por isso que a igreja primeiro nos dá a palavra. E depois, o corpo e sangue de Cristo. Né? Maria Rosa Molas foi uma mulher que esteve em profunda comunhão com o corpo e sangue de Cristo. Por quê? Porque esteve também em profunda comunhão com a palavra. Paulo, inicialmente, não tinha comunhão com o corpo de Cristo, muito pelo contrário, perseguia o corpo de Cristo. E aí, depois de um momento que ele escuta a palavra, que ele se rende à palavra, ele passa a ter também comunhão com o corpo de Cristo. Para estar em comunhão com o corpo, primeiro estar em comunhão com a palavra. Porque quem não tiver em comunhão com a palavra, não vai estar em comunhão com o corpo e sangue de Cristo. Engolir a hóstia é muito fácil. Engolir a palavra é mais difícil. Mas se a gente não engole a palavra, a gente também não vai engolir na sua plenitude o corpo e sangue de Cristo. E é assim que a igreja nos alimenta, há mais de 2000 anos, com o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Duas maneiras de nos mostrar uma única pessoa, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Assim seja. Amém. Nós vamos agora colocar nas mãos generosas de Deus as nossas preces, e ao final de cada uma delas nós vamos dizer: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que por causa de Jesus são ameaçados de morte, pelos que lhe perguntam: quem és tu? Como fez Paulo, e pelos que lhe respondem: eis-me aqui, como Ananias, oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos perseguidores que se convertem e seguem a Cristo, pelos catequistas que lhes ensinam o Evangelho e pelos ministros que lhes dão o batismo e a Eucaristia, oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos catecúmenos que adoram o Filho de Deus, pelos jovens que o reconhecem como grande amigo e pelos adultos que aprofundam a fé batismal, oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Que, a exemplo de Santa Maria Rosa Molas, revestida de Eucaristia como reflexo nos gestos concretos, com os mais pobres, doentes, abandonados, transformando corações, até mesmo do general, suplicando a paz para a Espanha, que estava em guerra. Educadora à altura da cultura da época, mulher eucarística ao extremo, oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo nosso mundo,
para que haja vida digna, paz, amor, união, justiça, um planeta, casa comum que seja gostoso de se viver. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos por todo o movimento dos Leigos da Consolação, que este momento de jubileu de 25 anos aqui em Machado possa fortalecer a ação apostólica que vocês fazem de maneira simples, mas ao mesmo tempo de maneira muito consistente. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Ainda em silêncio, que cada um de nós possa também colocar nas mãos de Deus a sua prece, a sua súplica. Senhor Jesus, pão vivo descido do céu, dai-nos hoje fome e sede de vós, e no último dia a ressurreição e a vida eterna. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. No altar, ofertamos a vida de Santa Maria Rosa Molas, que deixou como legado o carisma ser instrumento de misericórdia e ação para a Igreja e para o mundo. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vida sem compra, volta de Deus, gente se doa, dom que se moda. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Irmãos da terra, irmãos do céu, juntos cantemos glória ao Senhor. Aqui trazemos as nossas ofertas.
antes, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, nós vos pedimos, santificai com benevolência estes dons e aceitando a oblação do sacrifício espiritual, fazei de nós uma eterna oferenda para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso bispo José, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram dessa vida. Façamos todos nós a memória, a recordação dos nossos irmãos e irmãs já falecidos. Acolhei-nos junto a vós na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Santa Maria Rosa Molas e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. O crucificado ressurgiu dos mortos e nos redimiu. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em casa, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu penso que o coral poderia comungar por meio, fica mais fácil de ser sustento. corpo e sangue de Cristo. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia e se entregar, deu sem comida e bebida nos salvar. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena vida
escondida no pão. Eis o pão vivo, mandado a nós por Deus Pai. Quem o recebe não morrerá. No último dia vai ressurgir, viverá. Oremos. Alimentados, Senhor, com os dons deste sagrado mistério, nós vos pedimos humildemente que nos faça crescer na caridade, a Eucaristia que vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tem aviso paroquial? Então, Nesse momento nós vamos rezar a oração jubilar e o hino, cantar o hino, tá bom? E a Assembleia pode ficar assentada. Ó Trindade Santíssima, Nossa Senhora da Consolação e Santa Maria Rosa Molas, nós do Movimento Ação de agradecemos a caminhada de 25 anos na experiência de viver o carisma, ser instrumento de misericórdia e consolação. Sentimos o envolvimento das chamas do Espírito Santo numa igreja em saída, que nos move para a escuta no Espírito, com sangue novo nas veias, na igreja, na realidade de hoje, com alegria. Dai-nos novo ardor, novo dinamismo e novo vigor. Amém. Pães e as taças, dia 23 do 3 de 2021, passa o movimento consolação para o mundo, rocha da consolação, nas veias da igreja, chamas ardentes lutamos para gerar vidas, com novo ardor, novo dinamismo, com novo vigor. Em chamas ardentes, o carisma da consolação foi aquecendo muitos corações. Santa Maria Rosa Molas tomou a frente, rochas da consolação, as veias da igreja.
E a missa amanhã é às 18 horas. 18 horas amanhã. No movimento Consolação, eu gostaria de agradecer ao Senhor pela sua disponibilidade, pelo seu carinho com o movimento Consolação. Que Nossa Senhora da Consolação, Santa Maria Rosa Molas, continue abençoando e guiando os seus passos e a sua missão. Muito obrigada. E que venham mais 25 anos. Muito bem. Agradeço muito a oportunidade e desejo a vocês uma boa continuidade na caminhada. Quando a gente celebra o jubileu, sempre é para fortalecer, às vezes rever alguma coisa, né? Porque se a gente quer ir para frente, tem hora que a gente tem que rever também alguma coisa para que o impulso seja maior, né? Então que esse dia, que esse tempo que vocês estão vivendo, principalmente vocês que estão envolvidos no movimento dos Leigos da Consolação, possa ser esse momento, né, de revitalização, de renovação e também de perseverança. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Pela intercessão generosa da Senhora da Consolação e também de Santa Maria Rosa Molas, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Irmãos e irmãs, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Padre, você não tira pagamento, senão vão fazer fotos. Regina Celi, letates, Alleluia. Quia quid meruisti portare, Alleluia. Resurrexit, secur decit, Alleluia. Ora pro nobis Deus, Alleluia. Regina Celi, Alleluia. Quia quid meruisti portare, Alleluia. Resurrexit, secur decit, Alleluia. Ora pro nobis Deus, Alleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.